Olá, minhas amoras! Olha eu aqui, hoje nós vamos falar sobre uma matéria super legal que eu ainda não tinha trazido aqui no nosso cantinho. Hoje eu vim falar para vocês sobre pincéis. Quero tirar algumas dúvidas de vocês a respeito de pincéis. Para que serve esse? O que é um pincel língua de gato? É algum pincel que mostra a língua? Ou então, o que é um Nobu, Fiber? O que é esses pincéis que acaba deixando a mulherada maluca? Porque são tantos pincéis. Tantos pincéis, tantos pincéis, tantos pincéis que a gente fica doido e não sabe o que fazer com tantos pincéis na vida. Mas hoje nós vamos saber o para que serve cada pincel. Então eu sugiro aí que você já pegue o seu caderninho, a sua caneta ou o seu kit de maquiagem e comece a se maquiar comigo. Se maqueie comigo. Anota tudo aí para que serve, para que você não erre na hora de fazer a sua maquiagem. Ou se você estiver maquiando algum cliente também, né, gente? Né? Você saber para que serve, né? Cada pincel. Dica importante, não esqueça de higienizar seus pincéis sempre que puder. Lave seus pincéis. Tá, ok? Vou trazer uma matéria dessa para vocês aqui, como lavar os pincéis, tá certo? Se você tiver interessado em saber, já deixa aí para mim escrito aí embaixo e já deixa o seu likeão aí também, se inscreve no canal se você ainda não faz parte aqui da minha família de maquiagem. Lembrando vocês que eu tenho muitas playlists aí para vocês me acompanharem, assistirem e navegar aí pelo meu canal, quanto fique à vontade, aqui é a tua casa. Aqui é o nosso ateliê de maquiagem. Fique bela! Fique comigo até o final desse vídeo. Vamos começar a falar desses benditos pincéis, né, gente? Que a gente vê aí essa infinidade no mercado. Quero já tirar uma dúvida logo no começo do seguinte. Tem pessoas que me perguntam, eu posso aplicar primer com a mão? Posso aplicar base com a mão? Pode, gente. Pode aplicar, não tem problema nenhum. A única coisa que às vezes pode acontecer é ter uma reação química, né? Porque a nossa mão contém sal e acaba reagindo aí na sua base, craquelando a sua base, dando alguma interferência. Só isso. Eu particularmente, o primer, eu gosto de passar com as mãos. Já vou falar o porquê. O pincel certo para usar o primer é o pincel do Fiber, aquele que tem dupla cerdas. Parecido com o Kabuki, mas ele tem a base escura e a base branca. Eu não tenho ele aqui, tá, gente? Porque eu não uso, então nem tem. Ele tem essa cerda clara mais alta, de sintético. Porque aquela parte sintética mais alta, ela ajuda na aplicação do seu primer ou do Fiber. Então, o pincel certo para você aplicar o primer é o do Fiber, que tem aquelas dupla cerdas. Quando eu aplico o meu primer com as mãos, eu faço toda essa massagem no rosto. Então, o que eu faço? Eu estimulo toda a minha circulação, as veinhas, né, que estão aqui paradinha. Eu fazendo essa massagem, eu tô estimulando a musculatura do meu rosto, já vai me dando aquela oxigenação, né, no sangue, e isso vai deixar minha maquiagem muito mais bonita, mais viçosa, porque o meu sangue tá circulando melhor. Por isso que eu gosto de aplicar o primer, os hidratantes com as mãos. Certo, gente? E aí dá aquela levantada, né, meninas? Ó, tá vendo? E com o pincel do Fiber você não consegue fazer isso aqui. Mas ele é o pincel correto para quem gosta de aplicar o hidratante e o primer. Agora nós vamos falar do pincel para base, gente. Tem dois pincéis que você pode aplicar sua base. Primeiro, são esses pincéis de cerdas achatadinhas e retinhas. Vocês estão vendo? Cerdas achatadas, arredondadinhos, tanto de cerdas animais quanto de cerdas sintéticas. Esse é animal e esse é sintético, tá? Tem o pincel língua de gato, usado também para aplicação de base. Mas eu falo assim, esse pincel língua de gato, ele é bom só para você depositar a base. Depositar, colocar nos lugares que você quer. E o pincel o Kabuki, você vai fazer o quê? Aplicação e espalhar em todo o rosto a sua base. São pincéis próprios para aplicação de base em todo o seu rosto.
ótimo para estar espalhando toda essa base, tá? Eu ia fazer esse vídeo, gente, somente mostrando os pincéis, mas eu acredito que seja legal você já vendo aonde se coloca todos os materiais com esses pincéis, né? E também, nós temos os cacucos pequenos para pequenas áreas que você quer aplicar base, tá? Então, você aplica com o pincelzinho menor nas partes pequenas que você deseja. De corretivo, gente. Hoje os corretivos já vêm com aquele aplicadorzinhos, né? Mas os aplicadores de corretivo são este tipo aqui, o pincel de precisão, que ele é retinho. E tem também o chanfrado. Esse é o modelo chanfrado para aplicação de corretivo ou marcador do rosto, para fazer a sua marcação. Então, esses dois pincéis são os ideais para isso. Você pega o corretivo e você vai aplicar nos lugares que você quer. Ele faz a linha. Então, com esses dois pincéis, você vai ter mais precisão na hora de você estar fazendo aí a sua aplicação de corretivo ou fazer a sua marcação. E também nós temos os pincéis pequenos, para áreas pequenas, para você estar aplicando o seu corretivo, tá, gente? Então, pincel chanfrado e pincel de precisão. O pincel língua de gato. Vocês acharam que língua de gato era só aquele chocolate língua de gato, né, gente? Mas não é. É pincel também. Pincel de língua de gato nada mais é que os pincéis de cerdas arredondadinhas que lembra a língua de um gatinho. Por isso que ele é chamado de língua de gato. Ele pode ser usado para você depositar a sua base e também ele pode ser usado para aplicação de corretivo nos lugares específicos. Mas língua de gato também tem para depositar sombra. Tá bom, meus amores? Deixa eu pegar um aqui para vocês verem. Esse pincel língua de gato, ele é para aplicação de corretivo na parte dos olhos. Olha como que ele é pequenino perto dos outros. Então, vocês vão encontrar N tamanho do língua de gato, tá, gente? Mas não se perca, anota aí. Você já tá com o seu caderninho aí? Anotando tudinho, tudinho, tudinho? Beleza, então vamos agora para a aplicação do nosso corretivo com o pincel. Eu vou estar usando o meu médio língua de gato, vou pegar aqui e vou colocar nas partes que eu quero colocar o corretivo, tá? Ó, ele me dá precisão de traço e já posso espalhar com ele, porque ele é muito prático. Então, os lugares específicos para passar o corretivo claro, que é para dar a luz, aquela parte do corretivo onde a gente dá a luz. No queixo, se você tiver queixo pequeno, se você tem queixo avantajado, não passa no seu queixo, você passa daí escuro. Aqui na testa, pra gente trazer toda a iluminação. A área dos olhos. Também, nós vamos usar na parte da mandíbula. E eu gosto de fazer tracinho. Aqui eu poderia fazer com fininho, tá? Mas vou fazer com grosso. Gosto de fazer esse traço para me dar volume nos lábios. Então, o língua de gato para corretivo, marcação clara, para o corretivo de iluminação, são os línguas de gato de vários tamanhos. De pó, várias marcas, tá? Pó compacto, ou pó normal, pó translúcido. É necessário que você tome cuidado com os pó. É bom você investir no pincel de pó de uma boa qualidade.
Por quê? Esse pincel é um pincel da Macrylan. Ele é super macio, muito gostoso de polir, porque ele é de acrílico. Ele super deixa aquela pele iluminada do pó, sabe? Depois que você passou o pó toda a base, você vem e dá aquela boleada, ele vai deixar o seu rosto com aquela pele maravilhosa. Esse pincel aqui é o pincel do Avon. Ele é de cerdas mista, animal e sintética, mas ele é áspero. Então, ele é um pincel que ele vai riscar a sua pele. Eu não gosto dele muito, só gosto dele para depositar e não para me dar acabamento. Esse pincel é o da Elf, é um pincel importado. Esse pincel é maravilhoso, vale a pena investir num pincel desse aqui. Ele é o jumbo, os pincéis de pó são os jumbo, grandes, gordos, sempre bem pompom, bem pompom. E ele serve para você aplicar o pó e polir também todo o seu pó no rosto. Polindo, tirando o excesso do pó, ele vai entrando melhor nos seus poros e vai deixando aquela make linda, maravilhosa do seu sonho, gente. Maravilhoso. Aquela cara de rica, gente. Eu sou rica. Rica. Muito rica. Pincéis de ponta. Olha, por que de ponta? Porque ele tem uma ponta pra cima. Ele não é de esfumar porque ele é durinho. Tá até saindo o pozinho, ó. Ele é durinho, é firminho, mas ele é macio. Mas ele é de ponta, pincel de ponta. Eles vêm já também nos kits. Ok, gente? Você vai pegar e vai depositar... Nossa, eu peguei tão pouco, gente. Peraí, é que tá acabando mesmo. Peraí, deixa eu ver se eu tiro aqui mais. Pobreza. Ó, então você vai depositar o pó mineral nos pontos específicos da maquiagem. Porque o pó mineral, ele protege e fixa a maquiagem, tá, gente? Ele é um fixador de maquiagem. Eu gosto de pôr um pouquinho aqui também. Toda vez que tiver o mesmo modelo de pincel, é para áreas grandes e áreas pequenas. Gente, vocês estão entendendo? Tô explicando direitinho pra vocês? Tô, passo a passo, certinho. Pode deixar tudo muito Pincel bem de blush. Também os pincéis chanfrados. Ó. Tem vários modelos. Antigamente nós usávamos o redondinho, né? Que era... Deixa eu ver se tem. Nós usávamos muito esse pincel para blush. Hoje está sendo muito pouco usado, mas você pode usar ele também, porque ele acaba sendo um pincel de esfumar, né? Mas também ele serve para blush. Mas hoje está sendo usado mais os pincéis chanfrados, por eles fazerem a parte do rosto. Olha aqui, ó. Certo, gente? Então, você já deposita no lugar certo o seu blush. Né? Ó. Também para você fazer a marcação do rosto com o pó de marcação seco. Não base, tá? Não corretivo. O pó. Chanfrados. Para marcação e blush. De precisão, gente, que a gente não pode deixar de ter na nossa bancada é o pincel de precisão super pequenininho, que é para fazer sobrancelha e cílios, né? Esse pincel, você vai fazer toda a sua sobrancelha com ele e você vai fazer o cílios, parte de baixo dos cílios, porque ele é super retinho, muito fácil de você trabalhar com ele. Para nós corrigirmos a sobrancelha que já está feita, nós vamos voltar nos pincéis chanfrados, pequenos. Esses pincéis são para você fazer todo o acabamento da sua sobrancelha com o corretivo. E você vai vir no pezinho, vou pegar o espelhinho, tá, gente? Não dá certo, ó. Você vai pegar, vir aqui no pezinho da sobrancelha e vai começar a fazer o traço que você delineou com o outro pincel. E você vai dar todo esse acabamento aqui na sobrancelha. Tanto embaixo quanto em cima, porque ele tem esse corte que é pra isso, gente, ó. Esse corte do chanfrado já é pra ele te proporcionar habilidade no traço. Olha que precisão que ele dá no traço.
Do outro lado, você faz a mesma coisa. Traça a linha. Acerta aqui. Eu vou trazer dica de esponjas também pra vocês, tá? Hoje não dá, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Olha aqui. Pra isso que serve o pincel chanfrado, tá, gente? Para todos os lugares que você precisa de um tracinho bem fininho. Língua de gato pequeno. Tô mostrando, voltando o pincel para vocês verem para que serve, tá, gente? Porque senão não adianta, né? Eu só mostrar e vocês não saberem para que serve. Pincel língua de gato pequeno, você vem puxando todo esse contorno que você fez, você puxa para baixo. E aproveita aqui já para clarear a sua pálpebra para aplicação de sombra. E você vem, ó, esparramando todo o excesso que tenha ficado aqui do outro de esfumar. Tem uma infinidade também de pincéis de esfumar, tá, gente? São todos os pincéis gordinhos e macios. Cuidado também na escolha das cerdas, tá? Procura as mais macias e mais fofas para não tá aí danificando a sua sombra. Olha, eles são redondinhos e fofinhos. Esses aqui são os pincéis de esfumar. Uma sombra basiquinha que eu vou fazer somente para vocês mesmo ver como que se faz a aplicação com os pincéis de esfumar. Ó, eu peguei um pequeno médio, vou passar uma mais clarinha abaixo da minha sobrancelha para me dar o fundinho já, né? Eu começo de baixo para cima. Com o outro pincel, esse é um pouco menos abertinho do que o primeiro, ó. Eu vou com esse aqui agora, tá? Então, eu vou pegar esse tomzinho aqui, ó. É um meio... mais ou menos lilás, bem suavinho. E eu já venho aqui nessa parte depositando e já vou esfumando. Depositei, ó, toda a sombra. Pincelzinho chanfrado de esfumar. Ele é jumbinho, mas também tem a cerda na diagonal. Certo, gente? Para que serve? Ele serve para nossa pálpebra superior, tá? Então, eu quero que a minha sombra suba, eu não quero que ela desça. Então, ele me dá todo esse cuidado dele só subir a sombra e não descer. Ele vai me apoiar aqui, ó. E eu consigo esfumar essa sombra para cima sem descer para a pálpebra móvel. Aí, eu venho esfumando para a sobrancelha e não para baixo, ó. Hoje é tutorial, hein, gente? Passo a passo, ó. Então, eu levo toda essa sombra pra cima com esse pincel chanfrado de esfumar. Vocês lembram do língua de gato que eu falei que ele era pequeno, para pequenos espaços? Aqui na minha pálpebra móvel, ó. Vou fazer um. Porque ele seca muito rapidinho. Então, eu vou querer uma sombra mais clarinha aqui, né? Esse pincel, ele serve para você fazer a linha do cut crease para quem gosta. Ó, ele permite que eu faça o recorte certinho. Agora eu venho aqui com o pincel de aplicação mais durinho, aquele que eu falei para vocês. Vou pegar aqui uma sombra com um brilhinho, só para ficar mais fácil. Vou pegar essa aqui, ó. Tá até acabando já. E vou colocar em cima da parte clara. Volto com o meu desfumar normal e vou tirar só a divisão aqui, ó.
com movimento de vai e vem. E dica para vocês, para esfumar você nunca pegue aqui, ó. Você pega sempre atrás, para você ter leveza na hora de esfumar a sua sombra, tá, gente? Ó, olha que legal, que bacana que vai ficando. Agora nós vamos falar sobre o pincel de batom, gente. Hoje os batons, né, já vêm todos com os pincéis, principalmente os líquidos, que hoje é super em alta, né, os batons líquidos. Mas existe sim os pincéis para batom, né, que são super pequenininhos, olha. Eu tenho também pincel de esfumado de batom, que é super pequenininho, tá? Pincéis chanfrado, que também você pode usar para dar acabamento no seu batom. Ele é com cerdas quadradinhas e compridinhas, tá? Tem uns que é bem macio e outros é firminho. Eu prefiro mais os firminhos, que eu tenho mais habilidade com os firminhos. Então, se você gosta de aplicar ainda com o pincel, você pega aí. Primeiro você faz o contorno. Do batom. E depois você preenche. Mas hoje em dia a gente só usa o pincel do batom em líquido. Mas é bom saber, né, gente, que tem pincel pra tudo, né? É bom saber. E a gente coloca também aqui um brilhinho, um glossinho, né, pra dar um volume aqui, que a gente gosta. E por último, que eu sei que todas ama de paixão, são os pincéis de iluminadores, né, gente? Que são em formatos de leque, grandes, médios e pequenos. Como todos os pincéis que eu mostrei pra vocês, eles têm vários tamanhos, né, gente? Eu sou a louca do pincel, porque eu tenho muito. Eu não sei quantos pincel eu tenho, tá chegando mais pincel essa semana. Esse pincel aqui, gente, já tem mais de 20 anos. Sabe aquele pincel de estimação? Tipo cachorrinho de estimação? Então, gente, eu tenho um pincel de estimação. Esse pincel aqui eu paguei uma fortuna há 20 anos atrás. Porque ele é de pelo de javali, tá, gente? Ó, ele é de pelo de javali. Deixa eu colocar pro lado de cá que é mais fácil, tá dando interferência da luz, ó. Só que é um pincel pra vida toda. Pra vida toda. Então, a gente não desfaz, né, gente? E os de cerdas sintéticas, que são excelentes para aplicar e também para dar aquele polimento no seu iluminador, gente. E o menorzinho para você fazer o arco do cupido, nariz, testa, áreas pequenininhas. Gente, o aplicador de iluminador, ele serve também para você fazer a limpeza daquele pozinho indesejado que cai. Então, ele também tem as suas utilidades. Mas para aplicar e dar polimento, eu gosto mais dos pincéis de cerdas sintéticas. Olha isso, que maravilha. Cerda sintética, vou passar já aqui um pouquinho. Vou passar pro grande porque eu tenho habilidade, né, gente? Vocês vai com os pequenininhos se vocês não tiverem. E vou fazer com cerdas animais para vocês verem se dá diferença. Dá, né, gente? Ó. Ó. Muito mais brilho, ó. Então, na técnica de aplicar o iluminador, eu prefiro o pincel de acrílico, tá? Cerdas acrílicas para isso aqui, ó. Aí você passa um pouquinho no queixo, você vem com um pequenininho. Também tem gente que passa com o dedo, não tem problema nenhum, mas nós estamos falando de pincéis, né, gente? Então eu tenho que mostrar para vocês os pincéis. Para afinar o nariz, se você precisa, né, dar aquela iluminadinha se você tem testa muito pequena. E boca. Já passei batom, devia ter passado antes, né? Ó.
você vem Então, aplicando minha aqui também. gente, espero que eu tenha ajudado vocês com as minhas dicas aí de pincéis, passar um pouquinho para vocês como é que usa os pincéis. E se vocês ainda ficou alguma dúvida, deixa seu recadinho aí embaixo para que eu possa tirar suas dúvidas. Se você querer saber mais alguma coisa a respeito de pincéis, deixa também seu recadinho, tá certo? E não esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscreva aqui no canal, ou aqui, um desses dois cantos aqui. Se inscreve aí, acione o sininho, que é muito importante você acionar o sininho para você receber as notificações de quando eu posto o vídeo e você fica sabendo. Estamos postando 3 vídeos por semana aqui no canal. Siga-me também lá no Instagram, se você ainda não me segue no Instagram, Isabel Oliveira _Silva. Me siga lá que você fica por dentro dos meus stories, Facebook também, tá bom, meninas? Muito obrigado por vocês fazer parte aqui do meu cantinho da maquiagem, por você ser inscrita no meu canal. Obrigado por você me aguentar, me tolerar aqui, né, todas as vezes, por você assistir esse vídeo inteiro. E que Deus abençoe o seu lar, aonde eu estou entrando na sua casa. Um beijo enorme do fundo do meu coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau!